Deus de glória, Pai. Queremos nessa noite, meu Pai, agradecer, Senhor, tudo que o Senhor tem feito no nosso dia, meu Pai. Todos os livramentos, meu Pai. Todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor nos deu nesse dia, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor vem estar aqui no meio de nós, Senhor Jesus. Venha receber o nosso louvor, nossa oração, nossa adoração, meu Pai. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, esteja conosco aqui, Pai. Amém. Louvar um sininho. Acho que tem harpa nesse inclusive. Nem sei. Esse aqui? Glória a Deus. Esse aí tem? Esse tem, esse aqui tem. Esse tem também. 545, já abre em cima. 545? Uhum. Logo em seguida, 547. Ó, tá mandando que eu tô careca, a minha, tá? É, mas tá acontecendo mesmo. Infelizmente. É o boné. Ficou muito ligeiro, cara. Amém? É os macacos. Bem ali, ó. Tem uns macacão ali. Pastor Gabriel. Hã? O menino foi roçar, achou uma cobra no terreno e a gente lá no meio do mato com o Gabriel ainda no meio. Ah, mas tem mesmo, que é um monte de mão. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. 547. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os fiéis Os fiéis são transladados
seu trabalho aqui findou. A carreira destes santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo ser igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao teu santo nome. Aleluia, Deus. Vamos pôr de pé. Glória a Deus. Vamos começar a ler a palavra. Eu quero ler um pouquinho longa. Eu quero que o meu esposo me ajude, porque é bem complexo essa palavra, Glória a Deus. mas é necessária. Vamos orar para que o Senhor venha abrir nosso entendimento, né? A nossa mente, e para que essa palavra ela venha abrir nossos olhos, principalmente, né? Para a gente enxergar as coisas divinas do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus maravilhoso, Deus de glória, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, nessa noite, meu Pai, pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos dar sabedoria do céu, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha adentrar na nossa mente, o nosso coração, Senhor. Senhor, que ela venha dar bons frutos, meu Pai. Que ela venha, Senhor, tirar toda a cegueira espiritual, meu Pai. Que ela venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, abrir, Senhor, nosso entendimento para as Tuas coisas, Pai. Nós pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Timóteo. Ai, Jesus. Vem pra cá, Jesus, vem. Vem. Muito grande, Jesus, esse negócio aí. Glória a Deus. 1 Timóteo. 1 Timóteo, né? Aleluia, Deus. 1 Timóteo, fecha lá, amor, que a Dani vai brigar. 1 Timóteo, depois versículo 3 em diante, até o 11. Aqui vai falar sobre tudo que está acontecendo nos dias de hoje.
Um dia desse, antes de começar a palavra, eu me entristeci um pouco assim, sabe? Eu falei, Senhor, porque assim, a gente escutou no ar, para nós aqui da igreja, não faz diferença. Mas faz diferença para os olhos das pessoas que vê. Eles não enxergam nós como pessoas de Deus. Eles não enxergam em nós pessoas que têm capacidade de ajudar a pessoa espiritual. Então, o que está acontecendo? As pessoas elas estão se corrompendo em templos, em doutrinas, em coisas que vão ficar aqui na terra. Hoje em dia, eles não se apegam mais no Espírito Santo. Jesus, ele pregava, era em cima das pedras, nas gramas, no chão, sentava no meio dos pobres, ali no meio das prostitutas, dos ladrões. Jesus pregava era no relento. Pregava era no relento, no tempo aberto, entende? Não era apegado nessas coisas. Ele ia nos templos para ensinar, mas basicamente para corrigir, né, os fariseus, né? Os homens que se diziam homens da lei daquela época. Ele ia para ensinar. Então, era só isso. Mas a pregação de Jesus era no templo. Então, aí eu meio que levei para o meu coração isso, né? Rapidamente o Senhor falou comigo. Por quê? Porque quando as pessoas elas entram aqui, o Senhor me mostrou assim. Quando elas entram aqui, elas entram assim, é só mais um culto ali na área. Só que quando eles chegam aqui, a presença do Espírito é tão grande que eles voltam confundidos. Tipo assim, como assim, né? Numa área daquela ali tem a presença tão grande que muitos templos grandes não tem. Aí o Senhor falou, sabe por quê? Porque eu gosto da humildade. A minha simplicidade tá no meio daqueles que são simples. Aquelas pessoas que são simples, que buscam verdadeiramente, sabe por quê? Porque templos grandes, as pessoas elas se gladeiam por status, por poder, por cargos, né? Aqui nós estamos só adorando o Senhor, entende? Aqui nós queremos só adorar Ele e ensinar palavras simples como ela deve ser, né? Então, o que está acontecendo? Isso é o que está acontecendo aqui, Timóteo, ó. 1 Timóteo, aí quem quiser depois estudar mais aprofundadamente para saber, 1 Timóteo, o versículo 3 em seguida, que diz assim, o título, as falsas doutrinas, o evangelho de graça e o bom combate. E diz assim, como te roguei, deixa eu acender a luz aqui porque, meu Deus, só o sangue do cordeiro me existe. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Efésio, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a geologia intermináveis, que mais produzem questões do que edificações de deuses, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Vamos dar uma pausada aqui só pra gente... É muito sério isso daqui. Isso aqui foi escrito lá, as epístolas, as cartas, né? Paulo mandando uma carta para Timóteo, né? Para o Timóteo cuidar do povo lá, né? De Efésio, né, irmão? E, tipo assim, já estava acontecendo o que hoje é normal. O que está acontecendo naquela época hoje é normal. As pessoas, elas estão se entregando a falsas doutrinas. Hoje em dia, qualquer um vira pastores, sem conseguir pagar preço pela tua ovelha, entende? Sem ter um entendimento do que está ensinando. Estão ensinando doutrinas de homens, doutrinas vazias, doutrinas sem a presença do Espírito Santo. E aí, estão levando esse povo a uma cegueira espiritual, a um sono profundo,
E é isso que o diabo quer. Porque se você não estiver caminhando, se você estiver dormindo, significa que você parou. O povo de Deus, ele não para, ele caminha. No caminho curto, no caminho estreito, quer dizer, mas caminha. Sempre na presença do Senhor, que significa caminhar. Você está sempre aprendendo as coisas de Deus e pondo em prática lá fora, né? A gente está aqui na igreja para aprender, para pôr em prática lá fora. Porque cada alma que se converte, para nós, é uma vitória que nós conseguimos. Por quê? Porque é o nosso serviço. É pregar o evangelho e ganhar alma para o reino do Senhor. Então significa que cada alma que nós conseguir lá fora, significa que nós estamos povoando o céu. Significa que nós estamos fazendo o que o Senhor agrada, né? E só conseguimos ganhar alma quando pregamos a verdade. Não adianta pregar reteté, pregar pessoas que falam bonito, pessoas que têm linguagem. Uma coisa é você conhecer a Bíblia, outra coisa é ser direcionada pelo Espírito. Conhecimento a gente adquire com o tempo, todo dia lendo, de vez em quando estudando. Mas se você não tiver a presença do Espírito, isso aqui são só palavras. Só palavras. E usada de má jeito, são palavras que você usa conforme o querer daquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Se eu e meu esposo aqui, se eu sou uma pessoa que eu vivo na igreja, eu sou a esposa dele, mas eu sou corrompida. Eu sou uma mulher que eu uso todas as coisas do mundo, entendeu? O meu corpo, ele não pode pregar, ele não vai poder pregar a santidade. Porque se eu sou esposa dele, eu sou o exemplo de não santidade. Então, ele vai pregar em cima disso aí, ao contrário do que Deus está ensinando. Pessoas que gostam de povoar a igreja com muito dinheiro, essas coisas para ganhar dinheiro, ele vai pregar uma coisa que Deus não pregou, foi o dinheiro. Então, são falsas doutrinas, são doutrinas de homens, são doutrinas que vão levar muita gente para o inferno. São pessoas despreparadas. E aí o que acontece? Quando você está ali, espiritualmente ali cega, achando que está servindo ao Senhor, quando acontece igual aconteceu com a irmã ali, que vem a prova, vem a dificuldade, a pessoa que era para estar ali pagando preço com você e passando com você, porque o pastor ele passa, ele não abandona a ovelha, ele vai atrás, ele busca, traz e trata, tira todo o carrapicho, cuida. O que acontece? Ela não consegue cuidar. Ela não consegue por quê? Porque ela não está preparada. Muitas pessoas hoje elas querem viver lá na lei e lá no evangelho. Nas leis de Moisés e quer viver nas leis de Jesus. A lei de Moisés, Jesus veio na terra, cumpriu, rasgou-se o véu, ele morreu e foi para a glória. Fez uma nova aliança com o povo dele. Então, a partir do momento que ele deu o teu sangue na cruz para morrer pelas nossas vidas, ali a lei não vale mais. Nós vivemos pela graça. Então, Jesus fala assim, se você quer fazer essas coisas da lei, igual pagar o dízimo, não é pecado, entende? Mas o mais importante é o amor e a caridade. Significando assim, se você quer dar, doa com o coração, com bondade, né? Mas que essa mão faz, essa não precisa saber, né? Porque você coloca lá, pastor, não precisa saber quem foi nem quanto. Você deu com o teu coração, entendeu? Então, quem gosta de dizimar, de ofertar, amém. Não é pecado. Mas o mais importante é o amor e a caridade. É você cuidar daqueles que precisam, entendeu? Então, ele quer dizer aqui que essas pessoas, elas estão vivendo ainda na lei. Elas querem viver na lei, entendeu? Com a época ainda de que, porque tudo isso aqui que está acontecendo aqui, podia. Então, as pessoas elas estão se enganando e não estão deixando o evangelho verdadeiro entrar dentro da pessoa e transformar. Por quê? Porque elas estão vivendo umas falsas doutrinas enganosamente, entende? Vamos lá para Timóteo 4. Apostasia nos últimos tempos. Vou ler rapidamente para a gente, meu esposo dar uma pincelada. Assim, ai, coceira. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tentam cauterizada a sua tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenado obstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada a rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Aí mais embaixo vai assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e de boa doutrina, que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e as velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então vamos parar aqui no 7, só para a gente dar uma pincelada. Então, você quer falar, amor? Não, pode falar. Aqui quer dizer assim, que nos últimos tempos, o que está acontecendo? Hoje, na televisão, na internet, está uma vergonha. As pessoas, elas estão se matando, uma ofendendo a outra, humilhando a outra, querendo ser mais santo. Tem pessoas de tudo quanto é tipo. Então isso aqui tudo está acontecendo porque a Bíblia se cumprindo. Nos últimos tempos terão esse tipo de coisa. Terão pessoas que virão contra a palavra de Deus, né? Igual aqui, proibindo o casamento, né? Que daqui a uns tempos isso vai acontecer. Porque o inimigo, ele quer o quê? Acabar com o que o Deus criou. É família, né? Família. Então eles querem colocar o quê? Homem, mulher, mulher e mulher. Querem acabar com o casamento, né? Então eles querem proibir até você expulsar demônio, que quer dizer que a expulsão de demônio é uma religião. A deles, o demônio é uma religião deles. Então eles querem, e tipo assim, proibindo até as pessoas comerem aquele que Deus já santificou, né? Igual tem pessoas que não comem carne de porco, não comem isso. Não pode, sabe por quê? Porque isso aí ficou lá na lei. Depois que Jesus morreu, tudo foi santificado. Tudo. O Senhor diz assim, tudo que eu fiz é santificado, né? Então não é pecado, mas as pessoas querem viver lá na lei, que lá não podia, entende? No sábado, tem pessoas que no sábado elas não fazem nada, nem recebem, nem pagam, nem oram, nem curam. Jesus mesmo foi no sábado para dizer que podia, entende? Já para não deixar para hoje, porque ele sabia o que ia acontecer, né? Então, as pessoas estão vivendo numa lei de engano, uma lei que já foi quebrada, né? Não querem viver na lei do evangelho, né? Que é a de Jesus. Amém? Porque o exército corporal para poucos aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa de vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel, digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas, ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no tratado, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há de ti, o qual te foi dado para profecia com imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tá acabando aqui. A todos, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Amém? Amém. Então, irmãos, aqui Paulo está deixando para Timóteo
um resumo, né, do que iria acontecer hoje, né? Já estaria acontecendo naquela época, porque Paulo saía e o povo se rebelava, né? Bagunçava, entende? Achava que estava sem. Então, começaram a viver a doutrina dos homens que estavam lá. É o que acontece hoje. Cada igreja que chega tem uma doutrina. Cada lugar que chega, tem lugares que você, se você for casado, você não pode mais participar daquela igreja. Tem lugares que se você, eles não te aceitam se você vem de outro ministério, se você não batizar de novo. E tem lugares que se você não batizar, você não pode estar em culto. E lugares assim. Então tem coisas horríveis hoje, doutrinas de homem. Mas no final mesmo, não tem edificação de pessoas, não tem pessoas transformadas, não tem o Espírito Santo batizando, não tem a palavra transformando. Você vê que as pessoas elas entram vazias na igreja e saem vazias. Tem pessoas que estão morrendo doente espiritualmente, a vida só descendo de ladeira abaixo, entendeu? A família se destruindo, filhos, filhas e maridos, mulheres se acabando. Por quê? Porque as igrejas hoje em dia ela não tem mais como curar os enfermos. Por quê? Porque quem cura, quem liberta, quem transforma é o Espírito Santo. E hoje não habita mais. Não tem mais. Porque as pessoas hoje elas estão vivendo conforme a tua própria doutrina. Vou abrir uma igreja hoje, vou abrir uma doutrina, vou colocar tal doutrina e o povo vai viver nela. E é assim. Mas só que isso acontece por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: meus filhos perecerão por falta de conhecimento. É porque hoje é mais fácil você escutar o que o pastor fala do que você verdadeiramente pedir a Deus para te dar, entendeu, entendimento, estudar, aprender na Bíblia, para você ser direcionada pelo Espírito Santo. Hoje os irmãos, eles querem viver nesse engano. Entende? Muitos não sentem desejo de se aprofundar nas coisas de Deus. Eles vão na igreja buscar a bênção e pronto, tá tudo certo. Entende? Aí quando vem os dias maus que o diabo ele aflige, muitos não aguentam, se matam, aí se separam e assim vai. Por quê? Porque não tem uma fé firmada, não tem uma presença, um Espírito Santo que venha te ajudar ali no dia mau, entende? Um ajudador, um amigo ali que é o nosso Espírito Santo. Essa é a verdade. Amém, irmão? Amém. Então, nos dias atuais, né? Porque se abre muitas igrejas, né? Porque, primeiramente, ser pastor não é uma profissão. Pastor é um chamado. É um chamado. Então, nem todos têm esse chamado. Mas qualquer outro quer ser pastor. Por quê? Ele não está visando almas, conversão, está visando grana, dinheiro. Então, mas qualquer um pode, eu não estou satisfeito aqui, eu vou abrir uma igreja comigo, vou chamar o povo, vou começar a pregar, tá? Começar a visitar dinheiro. Então, ele se auto-estimou pastor, mas ele não é capaz de sofrer um minuto pela aquela ovelha que está com ele. Ele não é capaz de fazer um trabalho de prol daquela alma que está perecendo. Porque ele não, ele não tem chamado, ele nem suporta uma prova, ele não foi chamado para aqui. Ele que se colocou. Então aqui o apóstolo Paulo está orientando Timóteo, que até então era um jovem ainda, tanto que ele caminhou o filho na fé, a orientar, a pregar contra os falsos mestres que existiam na época. Os que existe hoje também já existiu lá. Então eles sempre pregavam contra a palavra de Deus. Então ele orientou Timóteo a pregar contra os falsos mestres, falsos ensinadores, falsos doutores, que se diziam conhecedores da lei, mas não, porque não entendiam nada das coisas de Deus. Ele se achava conhecedor. Então hoje é muito fácil as pessoas induzir outros, né? Como ela falou lá está escrito lá em Oséias 4:6, o povo parece que não falta conhecimento. Muitos deles não querem buscar o conhecimento, se contenta com o que vão ensinar para ele. Manjar, né? Um alimento. Ou seja, vão ensinar o que convém, né? E ela aceita. Não, mas meu pastor me ensinou que assim está certo. Ele não vai buscar conhecer. Não. A Bíblia diz lá em João 5:39, que fala assim que como é que fala a palavra? Que nós temos que examinar as escrituras, porque lá contém a vida eterna. É lá que está. Não é onde a pessoa vai te falar. Então, os católicos eles vão para a igreja, eles não levam nem Bíblia, tá? Eles levam uma revistinha, um resumo do que vai ser falado lá.
ela nem sequer busca conhecimento. Então, Timóteo estava sendo orientado por Paulo a ir contra esses pregadores que pregam um evangelho fácil, um evangelho de portas abertas, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que não precisa abrir mão para alcançar, porque é o evangelho que hoje se prega, o evangelho da prosperidade, né? Que vem porque Deus vai te abençoar, Deus vai te dar tudo que tu precisa, que Deus ele é bom. Deus ele é bom, não há dúvida disso. Mas também ele é justo, né? Ele não vai te dar porque alguém falou que ele vai dar. Vai dar porque ele viu que você merece uma bênção tal. Não é nem o tamanho que a gente quer. Mas ele conhece. Então, mais 8, mais pega o quê? Não, se você pegar um voto aí de R$ 100, Deus vai te abençoar 1000 vezes mais. Né? Como Deus vai te dar 10 vezes mais. Como se Deus fizesse um negócio com Deus. Não, eu vou te dar, mas tu vai me dar 3 vezes mais do que o valor que eu te dei. E Deus, com Deus não é assim. Então o apóstolo Paulo tem a missão de ensinar, mostrar para o povo de Efésio, que a Bíblia diz que era uma grande cidade, uma cidade que era tipo São Paulo no dia de hoje, mas a cidade estava totalmente prostituída. Ela adorava deuses pagãos. Ela que tinha um templo chamado Templo da Deusa Diana, né? Que é aqui nós falamos na Deusa Diana. Então, eles veneravam ela. Ela era Deus para eles. Tem até a música, né? Como uma deusa. A deusa Diana. Então, os Efésios, eles chamavam ela como uma deusa. Tinha até o templo dela. Quando Paulo foi lá pregar, eles ficaram revoltados. Mas vamos ele está pregando contra a nossa deusa, contra o templo da deusa Diana. E Paulo, a missão dele era essa, era ir pregar contra aquele povo, porque antes ele era a pessoa que ele era contra o povo de Deus. Né? Então, onde ele passou, ele deixou discípulos, deixou pastores para pregar a palavra. Timóteo era jovem, mas foi pastor para pregar o evangelho. Então, hoje as pessoas eles querem induzir os outros aí num caminho que eles trilharam. Por isso, cada um criou a sua própria doutrina. Não, mas vem porque não tem nada a ver. Deus te aceita como tu tá, vem como tu tá. Mas pode vir, mas Deus não quer a pessoa como a pessoa é. Tem que ter haver uma renúncia. Eu tenho que renunciar ao meu pecado, senão eu não vou para o céu. Eu posso estar todo dia na igreja, mas se eu não renunciar ao pecado, eu vou ficar. Então, se não vem um renúncia, eu não abrir mão do meu eu, meus prazeres, dos meus gostos para servir a Cristo verdadeiramente, vai ficar. E assim vai ser rebanhos inteiros que vão ser lançados no inferno. Por quê? Porque não estão buscando a palavra certa. Então, e vai ser pastor também da mesma forma, vai ser lançado rebanho inteiro com o pastor junto, porque não ensinam o certo. Mas eles sabem o certo, que a Bíblia diz, né? Mas ele prefere ensinar um evangelho com o qual não venha esvaziar e se encher todo dia. Não importa se está 3, 4 irmãos, o importante é estar ela cheia. Que ela estando cheia, assim, significa que dinheiro vai entrar também nos caixas. E a igreja vazia é a palavra que está sendo pregada. Então, por que hoje ninguém quer mais ouvir a palavra? Porque a palavra vai confrontar o meu pecado e o seu pecado. Ela vai confrontar. Eu vou começar a ver, poxa, mas isso tudo é pecado, então eu tenho que, estou errado, eu tenho que mudar. Tem que mudar mesmo. Jesus falou assim, aquele que veio por mim, negue-se a si mesmo, e toma sua cruz e me siga. E assim, deixa eu, Tem assim, que renunciar. eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês, os irmãos aqui, né, já foram em outras igrejas, já viu o pastor fazer voto de ganhar almas? Assim, o voto é R$ 50, né? Voto 50 almas. A voto é R$ 10, 10 almas. Quem já viu aqui na igreja assim fazendo? Não tem? Não tira, não tira o velopim? Vamos fazer um voto aqui. Eu já fui no casamento. Botei nada, acho que nem orar. Não, mas assim, o pastor fala assim, ó, todo voto não é assim, como é que eles falam assim, ó, vamos fazer um voto aqui de R$ 10 para Deus abençoar no teu casamento, né? Aí vamos fazer assim, quantos? Ele não chegou a estipular um valor. Então, para você depositar ou passar na maquininha Não, de então, verdade. mas agora vamos lá. Totalmente errado isso aí. Tá, mas vamos lá agora. Quantos de vocês já viram numa igreja e falaram assim, ó, tá aqui um envelopinho aqui, eu quero que vocês coloquem aqui 10 nomes. E no final dessa campanha, esse voto, esses 10 nomes, nós vamos orar para esses 10 nomes tá na igreja. Voto de ganhar almas, não voto de dinheiro. Alguém já viu? Não. Então tá errado. Você sabe por quê? Você sabe qual é a melhor oferta que Deus agrada? É você trazer uma alma perdida para a igreja. Essa é a melhor oferta que você dá para Deus. Entendeu? Porque Jesus não morreu na cruz por causa de dinheiro. Ele não morreu na cruz por causa de dinheiro. Naquela época já tinha dinheiro. Jesus morreu na cruz
pelas almas que estão sendo oprimidas e estão sendo lançadas no inferno. Entende? Cada alma que é lançada no inferno, para ele, é a perca por causa do sangue que ele perdeu lá na cruz. Então, essas doutrinas, gente, e a gente temos que entender, a nossa mente tem que entrar, porque se a gente não abrir os olhos, a gente se corrompe. A nossa mente é como se fosse uma lavagem cerebral, e tudo que não vai a favor desses fariseus, que eu não tenho vergonha de falar, são roubadores, são ladrões, são cães, são lobos. A Bíblia diz que esses pastores, eles são cães gulosos que não se enchem. A Bíblia diz isso. Então, eles não se fartam. Hoje é para construir igreja, amanhã é para construir a salinha, depois é para construir o refeitório, depois é o estacionamento, depois é o muro, não acaba. E quando acabar, aí comprar outro terreno para outro lugar, e aí começa tudo de novo. E as almas? Da lâmpada. E as almas, gente? E as almas? Isso que eu quero entender. Entendeu? Olha uma estrela. O que é aquilo, amor? Caiu. Bem grandona. Não cai. Bem bonita caiu ali lá. Então, isso aí são coisas que os homens eles querem colocar na nossa mente. E querem, de qualquer maneira, cauterizar a nossa mente, significa uma lavagem cerebral, para que isso venha entrar na nossa mente. Nós não podemos, porque nós só precisamos disso aqui. Nós não precisamos disso aqui, não. Isso aqui vai ficar. A palavra de Deus diz que isso aqui vai virar só ruínas. Não vai sobrar nada. Nós temos um lugar para cultuar debaixo da chuva, do sol. É importante, entende? Nós precisamos pensar em ganhar almas. Em ganhar almas. Não cabe aqui, nós faz um puxadinho. Entendeu? Nós precisamos ganhar almas, precisamos tirar as pessoas do engano, precisamos tirar pessoas do fundo do poço, pessoas querendo se matar, pessoas se prostituindo. É isso que precisa. Mas com essas falsas doutrinas não acontece. Amém? Então é complicado a gente congregar no dia de hoje, porque onde você vai encontrar esses estupradores do Evangelho. Esses querem qualquer custo extorquir qualquer custo. A Madureira, eu sempre cito o nome que eu não tenho ouvido falar. Eu congreguei lá na Madureira, na frente da sede da Madureira, lá não sei se é Benjamin Constante, acho que é a rua lá. Tem um terreno grande. Sabe quanto eles pagaram no terreno? 3 milhões de reais. Mas ele pagar não. Cada congregação ficou encarregado de pegar um monte de carnezinho. E aí o pastor passava para os irmãos, cada um pagar por mês aquele valor. Aí cada congregação pegou, dependendo do tamanho, quantidade de envelope para os irmãos pagar o terreno. Ele trocou toda a poltrona, às vezes toda a congregação pagou. Os irmãos pegavam, cada um pegava o carnezinho e pagava todo mês aquele valor. Ou seja, mas cadê a preocupação com as almas que oferecem? Não tem. Uma dele é conforto. E a cesta básica? Não tá longe de energia, não rola, nada acontece? Não existe. Então a preocupação dele não é mais a alma, é no conforto. Porque, tipo assim, quem não gosta de congregar num lugar confortável, bonito, né? Quando você senta, chega, você afunda na poltrona. Eu ia dormir, vou orar. Mas é o evangelho, mas cadê o Espírito Santo? Não tá. Em vez de orar, vou dormir. Aí o Espírito Santo não tá, porque não é naquele ele veio humilde, irmão. Ele é humilde, ele não gosta de luxo, conforto. Ele quer estar, ele é habitado num lugar puro. E não é, amor, e não é só porque é luxo. Porque a palavra de Deus diz que a gente ter dinheiro, a gente ser rico, não é pecado. Então, se nós temos condições de fazer algo para nós congregar, tudo bem. Mas as igrejas hoje já estão sendo construídas a preço de almas. Por quê? Por que é preço de almas? Porque essas pessoas, elas visam tanto em ganhar dinheiro que elas pregam só dinheiro e esquece de pregar o evangelho. Então, elas são preço de sangue. Esses templos estão sendo construídos com preço de almas. Porque cada vez que alguém sobe no altar e não prega a palavra de Deus e prega prosperidade, prega milagre, prega essas coisas, ele está deixando de pregar para aquela alma que está acorrentada pelo Satanás. Tá deixando de pregar para ela que ela tem que deixar o pecado, porque senão ela vai para o inferno. Aí ela entra esperando escutar de Deus uma palavra de conforto, aí vai embora pior do que entrou, entendeu? Aí muitas vezes chega lá em casa, se enfoca, toma um remédio, larga do marido, larga da mulher, entendeu? E é assim. Por que não tem força para sair do pecado? Porque não está pregando o Espírito Santo, entendeu? Então esses templos, eles estão sendo construídos a preço de almas. Porque todo o tempo que você deixa de pregar a palavra de Deus, que é ela que cura, que liberta, que salva, e começa a pregar
bens materiais, você deixa de ganhar almas. Então, e hoje o ser humano, ele quer isso. Ele quer, sabe o que que é? Ele não quer chegar aqui, ó, irmão, você se converta. Porque se Jesus voltar e você estiver do jeito que você tá, você vai ficar. Ó, irmão, Deus não se agrada do jeito que você anda. Irmão, Deus não se agrada como que você vive a tua vida. Ele quer chegar na igreja, ele quer assim, ó, irmão, Deus está vendo teu choro, né? Deus vai responder tuas orações. Deus manda falar para você que ele vai te dar um carro, e vai te dar um emprego muito bom, e você ainda vai ter uma casa, uma mansão muito chique. Aí sabe lá que o irmão tá orando por uma varoa lá, um casal. Ó, irmão, Deus tá mandando falar para você que você vai casar, hein? Pronto, aí você acaba de chorar e pronto, recebe aquilo ali. Palavras vazias, entende? Não é assim. A gente temos que profetizar quando o Espírito Santo manda. Ao contrário, é pecado. Amém? Amém. Então é dessa forma. Então, só para resumir, né? Então, Timóteo tem essa missão lá de pregar contra os falsos mestres que existiam. A Bíblia diz que em Tiago que ninguém querer ser mestre, que muito mais será cobrado. Que esse chamado para ensinar é muito pesado. Só que hoje no mundo qualquer ensino, porque ensina a doutrina que ele próprio. Por exemplo, na Bíblia não existe meio termo. O que é pecado É é pecado. pecado. Não tem, mas irmão, mas eu posso usar só um batomzinho suave. Não, Só amor, eu lembrei aqui. pecado. Na outra igreja, o Senhor, usando as minhas mãos, expulsou um demônio do pé da menina usando base. Da filha da Grace lá. Ela estava usando base nos pés dela. E o demônio estava escondido lá. Ele correu. Na hora que ele correu, eu vi o demônio correu e se escondeu no pé dela na unha. Quando eu passei a mão, isso se manifestou. As outras falam assim, mas só uma basezinha. Não é. É porque maqueia o natural, o original que Deus te deu. Entendeu? Então tudo aquilo que vem tirar o natural de Deus tá corrompendo, né, o que o Senhor deu. Então os outros falam assim, não, é só uma coisinha simples, não é. Né? Hoje, em tudo que é lugar, a pessoa, cada um tem, cria sua própria doutrina, seu regimento. Aí ele coloca, olha, pode usar isso, suavemente, discreto, pode usar. É. Ou é pecado ou não é. Se é pecado, então não tem negócio de discreto. Né? É pecado e pronto. Vai para o inferno e continuar na prática. Então não tem esse negócio de fazer, cada um cria sua doutrina. Mas eu vou fazer assim porque a igreja vai manter sempre cheia. Eu conheço pastor que ele me falou, olha, falei, irmão, mas isso não é errado, não, mas se a gente pregar assim, os irmãos vão embora. Meu Deus do céu. Não Jesus pode. tem poder. Ele pastor lá, como aquele canta lá. Eu falei, irmão, mas tá errado, não, mas se eu for pregar contra o pecado assim, deixa ficar vazia. Tá amarrado, não, Jesus. Tá certo isso? Lógico que não. Nós temos que confrontar o pecado do Não é irmão. errado, né? Mas o irmão vai embora, amém, não tem problema, mas pelo menos ele é a palavra, ele ouviu. Lá, ele vai, pô, mas lá eu ouvi a palavra. A verdade é aquela lá. E no dia que ele tiver num apuro, o Espírito Santo pode lembrar ele daquela palavra que foi pregada. E ali ele pode se converter. Através daquela palavra. Entende? Ou se não der ouvido, nós não será cobrado da nossa mão. Porque nós falamos a verdade. Hoje o mais corrompe o homem é o dinheiro, não tem problema. Então se nós estamos aqui nos 20 pessoas, Mais ou menos. aí chega um visitante, ele começa a dizimar um valorzinho bom, Tá, né? doido. Dizimar um valor bom, voluntário, né? Que a gente não fala, mas ele começa a colocar. Aí quem é que vai chegar, irmão, mas tu tá no pecado, tu tem que se converter, tu não pode ser assim, não, tu vai ficar. Aí não, se eu falar, não vai sair. E aí não vai entrar mais o dinheiro. Você está preocupado com o dinheiro, né? Com a alma da pessoa. O foco tem que ser a alma, a salvação. Não é o que o dinheiro do cara Ó, aqui, a gente faz as coisas aqui. Igual nós compramos a caixa, eu conversei com os irmãos, a Tati, a Maneide, a Mana ela não pode ajudar. Quando elas podem, elas ajudam a pagar, entendeu? Mas é uma coisa que tá aqui, né? Essas cadeiras agora acabaram, né, mano? Vamos comprar outra. E quando elas não podem, nós pagamos, entende? E pronto. Tipo assim, eu peço pros meninos, quando a gente vai fazer uma festinha dos jovens, se eles podem ajudar, que todos eles trabalham, né? O pouquinho que eles podem dar, ok. Se não pode, nós se vira, entendeu? E fazemos, e pronto. Mas mesmo Entende? assim, é feito, não é no ar do culto. Chama cada um conversa, se pode ajudar, se não puder, amém. Não é obrigando a pessoa, e não é na hora do culto falar em dinheiro. Faz uma reunião, olha, nós vamos comprar tal, quem pode ajudar, nos ajude. Mas isso é feito uma reunião para conversar, não é no hora de culto, sair na casa do irmão com aquela salvazinha, né? Envergonhando aqui os irmãos. É horrível.
Amém? Vamos terminar a campanha. 7, quarta-feira. Venceu? Vencemos. Glória a Deus. A irmã tem algo a contar assim que Deus fez nesse período? Muita coisa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ô, irmã, Aí o benção. trabalho hoje que eu comecei, de não queria ficar em casa, mas também disse que não deu certo não. Glória a Deus, irmã. Olha, eu acredito assim, mãe, que assim, a senhora veio pedir socorro a nós, assim, num momento de necessidade espiritualmente mesmo, né? Então, é tipo assim, eu creio que quem conduziu a senhora foi o Espírito Santo, né? Então, eu fico muito feliz, né, que nós pôde ajudar. E ó, amanhã é o último dia do meu aviso. Semana que vem, conversar com a tua mãe, tá? Nós vamos nos consagrar. Se ela quiser, nós vamos começar a campanha lá. Porque eu vou sair do serviço para mim fazer a obra do jeito que eu devia ter feito, né? Jesus já me cobrou muito. E Deus vai operar. Em nome de Jesus, a senhora vai fazer uma casa muito bonita ali, ó. Tá pertinho, nós de vez em quando dou um grito, irmã, na igreja. Dá um tchau. Tem que ter essas coisas boas, mas não vai pecar não, irmão. É. Não vai pecar não. O pecado é quando a gente deixa aquela coisa estar no coração. A gente ter, não, e tanto é porque Deus prospera na nossa vida, entendeu? Deus nos dá aquilo que a É Ele que gente, nos dá. entendeu? Mas é tipo assim, a gente não pode deixar as coisas do mundo nos corromper. Começar a menosprezar Mas é muito bom, a pessoa gente. que não tem. Ó, essa casa aqui, quando eu imaginei, né, amor, que nós ia ter uma casa assim? Não imaginava. Só que a minha casa não é minha. Entendeu? Tanto é que final de semana não é minha literalmente, né? Entendeu? Então, e eu fico Há uma feliz. invasão de jovens. Eu não ligo, eu gosto, eu espalho colchão, comida aí, graças a Deus, parece que Deus brota nas panelas, entendeu? Não falta, entende? Eles dormem aí 2, 3 dias, menino. Pela honra e glória de Deus, nunca faltou nada e nunca vai faltar. Por quê? Porque a nossa casa não é nossa, é do Senhor, né? Quando Ele mora dentro, tudo multiplica, tudo é, né? Amém? Vamos fazer uma oração para terminar? Porque tudo que tinha acontecido já aconteceu, né? Aqui é só agradecimento, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus maravilhoso, Deus de glória, Pai. Queremos, Senhor Jesus, nesta noite, meu Pai, render graças a Ti, meu Pai. Toda honra e toda glória dessa 7 quarta-feira, meu Pai. Todas as bênçãos, Senhor Jesus, todo o ensinamento que o Senhor nos deu, meu Pai. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos falou, Senhor, que o Senhor colocou nas nossas vidas, meu Pai. Que nós vemos, Senhor Jesus, todos os dias colocar em prática, meu Pai. Que essas palavras, Senhor Jesus, que o Senhor nos deu nessa 7 sexta-feira, meu Pai, venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, cada vez mais nos edificar, nos transformar, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, abençoar todos que for ouvir, Senhor, esse último dia de campanha, meu Pai. Abençoa a vida da irmã, Senhor, que ela venha sempre buscar saber da Tua palavra.